Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não ouvi, não. Amém? Amém. Isso. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui para mais um devocional, em nome de Jesus, para aprendermos mais de Deus, estratégias que o Senhor quer nos ensinar, discernimento que Ele quer nos dar. Ele quer abrir os nossos olhos, trabalhar no nosso secreto, trabalhar em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então vamos buscar este Deus que muito tem se revelado a nós e ainda tem muito mais para se revelar a nós. Então vamos aprender mais de Deus. Amém? Primeiro vamos iniciar orando pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. E depois vamos orar pelo nosso devocional. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Ó Pai Celestial, nós estamos aqui diante de sua gloriosa e santíssima presença. Senhor, a tua palavra diz que onde há um ou dois reunidos em o teu nome, o Senhor se faz presente. Dentro do meu lar temos dois, e aqui também há os anjos do Senhor, o teu Espírito Santo. Tenho autoridade aqui, ó Deus, e tenho plena convicção e certeza que na casa de quem está a ouvir, o teu Espírito também se move. Ó Pai Celestial, nós queremos apresentar ao Senhor a nação brasileira. Ó Deus, Senhor, com toda sinceridade, que habita no meu ser, eu venho falar contigo. Eu olho e não vejo solução. Eu olho e só vejo, ó Deus Todo-Poderoso, maldade, malícia. Para onde eu olho, Senhor Jesus amado, eu vejo coisas ruins, assim como o teu profeta, Jeremias e Ezequiel. Eu não vejo, Jesus amado, uma solução, mas tu és a solução. Tu és o nosso socorro bem presente. Está escrito que o teu povo, aquele que te buscar, se humilhar e reconhecer que só és o Senhor, o nosso ajudador, o nosso socorro, o Deus de justiça, e pedir socorro ao Senhor, o Senhor do teu alto e sublime trono se inclina para ver o que se passa na terra e atende ao nosso clamor. Pai, eu tenho plena convicção e reconheço que o que está acontecendo no Brasil também faço parte. Eu reconheço, Senhor, que eu deveria ter orado mais, ter buscado mais, ter profetizado mais. Mas, Senhor, agora, Jesus amado, eu quero te pedir que o Senhor venha ter de misericórdia da nação brasileira, porque a minha esperança está em Ti, Senhor. Esperança de ver, Jesus amado, o Brasil mudado, eu coloco toda a minha esperança em Ti. Esperança de ver, Senhor Jesus amado, os três poderes agindo de acordo com as leis verdadeiras e se cumprirem, Senhor Jesus amado, para o bem do povo, o povo, eu creio em Ti, Senhor. Tu endurecestes o coração de Faraó, mas Tu também amolecestes o coração dele no tempo certo. Pai, toma a nação brasileira nas Tuas mãos. Senhor, tende misericórdia de nós. Toma os três poderes desta nação nas Tuas mãos. Visita corações endurecidos e amoleça-os. Visita corações que ainda, Senhor, estão moles, ainda fazem o certo. E dê a eles espírito de ousadia, coragem, Senhor, vigor, ó Deus. E acampa os Teus anjos ao redor da nação brasileira, Senhor. Senhor, a nação brasileira é do Senhor.
A nação brasileira, Senhor Jesus amado, é abençoada por Ti. A nação brasileira, ó Deus Todo-Poderoso, é berço, Jesus amado, do Teu prover, do Teu agir, Senhor, tanto para a nossa própria nação, para o nosso próprio povo, quanto para outras nações, para outros povos. A nação brasileira é do Senhor. Então, em nome de Jesus, todo espírito maligno de corrupção cai agora por terra em nome de Jesus, porque é na autoridade que há no nome de Jesus que eu oro, que eu clamo, que eu busco a Ti, Senhor Jesus amado. Tende misericórdia da nossa nação brasileira, ó Deus. Contempla o Teu povo que a Ti busca, que a Ti clama, Senhor Jesus amado, e que Te pede, Senhor Jesus, justiça pela nossa nação brasileira, ó Deus. Guarda, Jesus amado, os nossos lares, os nossos governantes, Senhor. Guarda o nosso país, ó Deus, e tende misericórdia de nós, os Teus filhinhos, Pai. Oramos no nome glorioso, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Agora vamos orar ao Senhor, convidando-o para o lugar de primazia neste devocional. Graças Te damos, Senhor, por Tua bondade, misericórdia e fidelidade. Pai Celestial, nós queremos Te convidar para o lugar de primazia neste devocional. Que o Senhor venha se fazer presente não só em nossas vidas, em cada área de nossas vidas, mas no nosso lar, no nosso dia a dia, em tudo quanto viermos a fazer, que estejamos atentos a chamá-lo, a convidá-lo para fazer junto conosco, para fazermos juntos. Ó meu amado Deus, ó meu querido Senhor, graças Te damos, porque o Senhor já fizestes, tens feito e ainda fará grandes coisas em nossas vidas. Pai querido, ministra em nós neste devocional. Dê-nos o discernimento necessário, abra o nosso conhecimento, fala conosco com clareza e também, Senhor Jesus amado, arranque os tetos de nossas mentes, os tampões dos nossos ouvidos, torne-nos sensíveis à Tua voz e que venhamos reconhecer a Sua doce e sublime voz dentre todas as outras vozes, que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, ter a mente de Cristo, o coração alinhado com o Teu e também arranca as traves, as escamas e as vendas dos nossos olhos e abra a nossa visão espiritual. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos ao nosso devocional em nome de Jesus? Quando a esperança vira algo difícil de sentir. Quando a gente olha para as circunstâncias e não tem como não há possibilidade. Não. Quando estou assim, eu busco na minha mente, na minha memória, trazer a palavra do Senhor, onde que diz, lá em Gênesis, em Marcos, em Lucas, em vários outros livros da Bíblia, há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não há nada impossível. Amém? Então vamos fortalecer a nossa esperança em Cristo Jesus através deste devocional, em nome de Jesus. Tem momentos em que você acorda e já sente o peso do dia, antes mesmo de se levantar. Às vezes você abre os olhos, você nem abriu os olhos, mas aí alguém te liga para falar um monte de coisa. Ou então você abre os olhos e, ai meu Deus, o dia vai ser cheio, ai Jesus, como eu queria ficar deitadinha nessa cama, descansar mais um pouquinho,
Ah, meu Pai amado, você ora, mas sente que está repetindo palavras vazias. Parece que tem um bloqueio ali, um teto sobre as suas orações. Você lê a Bíblia, mas parece que nada entra. Você não consegue entender. Você lê e parece que são só palavras, parece sopa de letrinhas. Você escuta louvor, mas continua em silêncio por dentro. Aquela alegria do Espírito Santo, quando você está louvando, que às vezes dá uma vontade de você dançar, gritar, berrar. Hoje mesmo eu estava louvando e cantei bem alto aquele louvor de Fernandinho que diz assim: livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Mas eu gritei com todo o fôlego do meu ser. Gritei, porque eu me lembrei que eu sou livre. Porque eu me lembrei que Jesus me deu esta liberdade quando morreu na cruz por amor à minha vida. E se eu e você formos sinceros, talvez já tenha pensado: e será que a esperança acabou? Será que minha fé sumiu de vez? Gente, onde é que foi parar? Parece um dia em que tudo está silencioso demais. A falta de esperança, às vezes, vem do cansaço. Esse cansaço, ele é físico. Primeiro ele vem no cansaço emocional, aí vira mental, aí físico, e que afeta o espiritual. Pois é. Às vezes vem da frustração, como eu disse, lembra, mãe? Quando eu disse que eu fiz um castelinho tão bonitinho, eu organizei tudo na minha mente, e então Deus foi olhar e com um sopro só o castelinho desmontou-se. Jesus, pois é. Então, eu não entendi por quê e me cansei, fiquei frustrada assim, falei: puxa, Jesus, eu fiz tudo certinho, eu orei, eu clamei, eu busquei, eu me fortaleci, eu fiz até uma campanha, Jesus, pela armadura, e o que foi que aconteceu? Eu fiquei, você levou uma bordoada assim, você, oi, hein, quê? Eu fiquei tontinha, gente, fiquei frustrada, fiquei sim. Sou ser humana, sou falha, sou pecadora. Preciso reconhecer a frustração. Sabe por quê? Porque se eu não reconhecer, aí eu vou estar querendo ser perfeitinha. Eu não sou perfeitinha, eu sou imperfeita. Mas o perfeito, que é Deus, quer habitar em mim e fazer uma obra na minha vida e através da minha vida. Então, eis-me aqui, Senhor. Com toda a imperfeição que tenho, o Senhor me fortalece, me renova, me direciona, me redireciona, me posiciona, me capacita. E glória a Deus, vamos lá, porque é assim na tua vida também. Do medo, sabe? A falta da esperança vem do medo de tentar de novo. É verdade. Do tempo que passa e nada muda. Das promessas que parecem distantes demais. É verdade. Das orações que você fez com fé, mas ficaram sem respostas. Pois é. E agora, né? Tem dia que você até acredita em Deus, mas não consegue mais acreditar que algo vai mudar. Isso não é falta de crer em Deus. E não é falta de fé. É cansaço. É um cansaço, por quê? Porque você está carregando um fardo muito pesado, onde você deveria se lembrar de entregá-lo a Jesus e dizer para ele: Senhor, toma aqui o meu fardo,
troca comigo, me dá o teu jugo porque ele é leve. Então, você não consegue mais acreditar que algo vai mudar. Você continua indo à igreja, orando e tentando. Mas no fundo, parece que algo dentro de você apagou. Ou está quase apagando. Aquela chama, aquela lamparinazinha, sabe quando a vela está no fim? Que ela começa ela começa a piscar a vela, né? Que ela se mistura com a vela derretida e com o pavio que está acabando. Então fica assim. E fica essa sensação estranha. Não te torna menos cristã, torna você humana. Pois é, mas hoje, através da palavra de Deus, você vai descobrir que a esperança pode até se esconder, mas nunca morre, quando é firmada em Deus. Vamos aprender? Quando a esperança vira algo difícil de sentir, o texto base está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou parar aqui, exatamente aqui, para mostrar um vídeo que eu já mostrei para vocês aqui e vou mostrá-lo de novo, porque vídeo bom é bom a gente estar sempre o quê? Relembrando, revendo. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre o quê? Lutando contra o quê? As maledicências deste mundo tenebroso. Vamos ver o vídeo? Preste bem atenção. Lembre-se, parei aqui, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pois vamos ver o vídeo? É esse vídeo aqui. E vamos lá? O cérebro, ele registra o que eu falo como realidade. Por isso é que a palavra de Deus dá muita ênfase à confissão. O poder da vida e da morte está na língua, feliz aquele que bem a utiliza. Então, quando você começa a dizer, eu sou ansioso, eu sou deprimido, o seu cérebro registra. E mãe, a senhora que tem esse negócio, seja repreendido em nome de Jesus, de dizer, eu sou lesada demais, você não é não. Sangue de Jesus tem poder, tá? A senhora não é não, bom? Começa a dizer que, eu me arrumo devagar. Pronto. Começa a dizer, mude isso, tá? Não começa a dizer essas coisas pejorativas, ruins sobre a senhora. Eu sou isso. Não, não é não. Não, é que eu me arrumo devagar. Eu gosto de me arrumar devagar. Pronto. Tá bom? Então, olha, o seu cérebro registra tudo quanto é palavra que nós dizemos, seja ela boa ou seja ela ruim. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus, nós já aprendemos sobre, vou repetir novamente, que as chaves, Deus nos deu as chaves do reino dos céus, dos reinos celestiais. Para o quê? Para que tudo que quisermos ligar aqui na terra, seja também ligado nos céus. E para que tudo que quisermos desligar aqui na terra, seja desligado do reino dos céus. Então, se é coisa ruim, se é doença, se é enfermidade, seja lá o que for que você queira cura, que você busca cura, que você quer desligar aqui nesta terra, você vai clamar repreendendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo sobre a minha vida toda raiz maligna de enfermidade e eu desligo aqui na terra, assim como está sendo desligado no reino dos céus, toda raiz maligna de enfermidade sobre a minha vida. E eu ligo aqui na terra, assim como será ligado no reino dos céus,
toda sorte de bênçãos dos reinos celestiais. Eu tomo posse para minha vida em nome de Jesus. Seu cérebro escuta. Tudo que você fala, o seu cérebro escuta. Preste atenção. Vamos continuar o vídeo. Isso, e então você se torna aquele que bem a utiliza. Então, quando você começa a dizer, eu sou ansioso, eu sou deprimido, o seu cérebro registra isso, e então você se torna aquilo que você diz. Daí minha célebre frase, tu és o que tu dizes e tu tens o que tu vês. Se você só fala na dor, seu cérebro vai registrar a dor, e o seu corpo também. Quanta gente chega com dores e o médico diz, mas está tudo bem, os seus exames estão bons. Mas você está sofrendo? Está. Por quê? Porque é o que você fala. É o que você fala. Então alinhe a identidade sua com o que a Bíblia diz e não com o problema, com a dor que você está experimentando agora. O nosso cérebro, ele registra o que eu falo. Pronto. Quero encerrar esse vídeo aqui relembrando a vocês, o nosso cérebro registra o que falamos. Vamos voltar para o nosso devocional? Então, vamos voltar aqui? Aqui, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? O contexto bíblico, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, em meio à destruição de Jerusalém pelos babilônios. Tudo estava escuro, guerra, perdas, morte, dor. Jeremias não escreve como um espectador. Ele está vivendo o caos, sentindo na pele a perda, a fome, a desilusão, o abandono. No capítulo 3, ele expressa o que muitos de nós já sentimos. Perdi toda a esperança que eu tinha no Senhor. Versículo 18. E diz também, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim, no versículo 20. Mas, de repente, ele muda a perspectiva. No meio da dor, ele decide fazer algo intencional. Ele decidiu. Ele se posicionou. Ele decidiu, eu não vou declarar morte, mas eu vou declarar vida. No versículo 21 ele disse, quero trazer à memória o que me dá esperança. O que aprendemos com o versículo de hoje? Número 1, esperança. Não é sempre algo que a gente sente. Às vezes, é algo que a gente escolhe lembrar. Jeremias não sentia esperança naquele momento, mas ele decidiu puxá-la de volta pela memória daquilo que sabia ser verdade. A aplicação prática? Você não vai acordar todos os dias com fé, aquela fé, mas pode escolher se lembrar de quem Deus é, mesmo quando tudo parece contrário. Esperança é um exercício da memória espiritual.
espiritual. Número 2. A razão de ainda estarmos de pé não é a nossa força. Não é mesmo? É a misericórdia de Deus. No versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias reconhece: eu só não fui destruído porque Deus ainda tem misericórdia de mim. Não é porque você merece. Não é mesmo. Não é porque tudo está bem. É porque Deus é fiel, mesmo quando tudo desmorona. Aplicação prática. Olhe para trás, olhe para o seu passado. Sim, Deus nos permite olhar para o nosso passado, não com saudades das coisas ruins que fizemos, mas com lembrança das coisas boas que Deus fez em nós e por nós. Que coisas são essas? Um livramento, um escape. Quando Deus te deu uma bênção que você achava que nunca mais ia receber, quando Deus te respondeu uma oração, quando Deus te deu um sonho lindo, que talvez esse sonho ainda não tenha se realizado, mas vai, quando vem da parte de Deus, Ele mesmo garante que vai. Porque lá em Números capítulo 23 diz, capítulo 23, versículo 19, ou é o inverso, mas eu creio que é o 23, que diz: Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre tudo o que promete. Então olhe sim para trás. Não com saudade de quando você não conhecia Deus, não vivia com Cristo, não com saudade do mundo, mas com desejo de enxergar tudo que Deus já fez por você. E peça direcionamento ao Espírito Santo. Porque quando vamos visitar as lembranças do passado, Satanás está lá de prontidão para te acusar, o acusador. Olha como você não presta, olha como você errou, olha como isso, você é pecadora, você é isso, você é assim, você é assado. E você tem que fazer o que nesse momento? O sangue de Jesus me cobriu, me comprou, me libertou, me salvou, me resgatou. Eu sou amada, eu tenho a mente de Cristo, eu sou liberta. O Senhor mesmo, Ele mesmo me comprou. Aleluia. Então olhe para trás. Quantas vezes você achou que não ia mais aguentar, mas sobreviveu? Você está aqui por causa da misericórdia, não da sorte. Vou contar um testemunho fresquinho para vocês. Meu marido estava dormindo. Isso foi do dia 5 para o dia 6 de terça-feira. Não sei se é terça-feira. Hoje é quinta, né, meu amor? Já me confundi. Hoje é quinta. Então, hoje é dia 7. Então, foi do dia 5 de terça-feira para quarta-feira. Porque eu encasquetei na cabeça que hoje é sexta, mas é quinta. Então, eu levei minha mãe ao hospital, nós fomos para uma consulta, graças a Deus, e conversamos com o médico, tudo bem, tudo certo, ok. Chegamos em casa e eu estava muito cansada, eu falei, eu vou dormir com meu marido. Eu não tenho muito costume de dormir cedo, eu costumo dormir muito tarde e às vezes nem consigo dormir. Então eu dormi com ele e dormi de conchinha. Aí dormi de conchinha, ele abraçou a minha mão e no meio
dormir. A gente orou antes de dormir. E quando estávamos dormindo, eu orei também, fiz a minha, nós fazemos a oração, nós dois juntos, e depois eu faço uma oração antes de dormir, eu oro parte do Salmo 4. Em paz eu me deito, logo pego no sono, pois o Senhor, quem me, né? Então, cuida do meu descansar, e aí eu faço a minha oração ali e pego no sono. Então, no meio do sono, ele começou a apertar a minha mão. Eu senti algo está perturbando o sono dele. Eu estava com a mão em cima do ombro dele e acordei e falei com ele em sono. Ele em sono, e eu percebi que ele estava sendo perturbado pelo inimigo. Falei: repreenda em nome de Jesus. Mas eu percebi que ele estava muito cansado e eu também estava. Então eu falei: eu mesma vou repreender. Está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aqui você não tem vez. Aqui você não tem espaço. Sai daqui, bata em retirada em nome de Jesus. Em paz nós nos deitamos. E orei mais uma vez e voltamos a pegar no sono. Daqui a pouco eu escutei um barulho, poft. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu acordei no susto. Liguei a lanterna do telefone. Botei a lanterna pro teto para ver se tinha sido um pedacinho. Minha laje, às vezes, ela cai uns pedacinhos, uns farelinhos. Eu pensei: foi uns farelinhos de laje que deve ter caído. E vi. Eu olhei assim em cima da cama, não era nada. Vi assim por alto, não era nada. Eu falei: eu vou voltar a dormir. Voltei a dormir. Por quê? Eu pensei: eu vou voltar a dormir, eu não vou me distrair. Isso deve ser o inimigo querendo me perturbar, porque eu tenho exames para fazer ontem. E eu não vou dar lugar para esse infeliz vir me perturbar, não. Tá amarrado em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampam dentro e ao redor desse lar. Amém. Fui dormir. Quando meu marido acordou, o telefone despertou. 3h30 da manhã, meu marido levantou, acordou e eu continuei na cama, tentando ficar naquela marejinha do sono, para não despertar totalmente, para levantar somente na hora que eu teria que levantar. E então meu marido falou para mim assim: nem, sua bolsa está no chão. A mesma bolsa que eu tinha usado, que eu uso direto para sair. Eu falei: ué, como assim minha bolsa está no chão? Eu botei ela ali, como é que a minha bolsa caiu no chão? Aí eu me lembrei: aquele poft então foi da bolsa. Aquele barulho então foi da bolsa. Ele pegou a minha bolsa e botou a minha bolsa no lugar onde que ela estava. Só que quando ele saiu, eu senti um negócio estranho, senti uma coisa estranha. Assim que ele fechou a porta do quarto, me deu um beijo e se despediu de mim, eu comecei a orar. Falei: em nome de Jesus, abençoa a vida do meu marido, cobre ele com teu sangue, cinja ele com sua armadura, unja ele do alto da cabeça, plante seus pés, Senhor, acampe seus anjos ao redor da vida do meu marido, livra ele, dê escape, dê livramento. Daqui a pouco eu escuto o barulho. Eu falei: meu Deus, o que foi isso? O Carlos não fechou a porta ainda. A porta fez um barulho estranho dessa vez. Não, talvez Carlos não tenha saído. Ele não falou nada, então eu acho que não é o Carlos. Ele ainda está indo para o trabalho. Ele ainda vai sair de casa. Deve ter sido o vizinho, porque às vezes eu escuto os barulhos aqui de baixo. Deve ter sido o vizinho. A porta do quarto estava fechada. Ele disse que me gritou, Ney, socorro, Ney, socorro. E eu não ouvi. Não ouvi nada. Daqui a pouco ele empurra a porta. Nem você não me ouviu. Eu falei: não, o que foi, meu filho? E ele veio mancando. Ele caiu da escada. Ele disse que pisou no segundo degrau e o pé dele foi. Como se estivesse pisando numa casca de banana. Escorregou. Machucou os 2 braços, 2 cotovelos. Machucou o pé, torceu o pé, caiu com o pé todo torcido, Aí ele falou pra mim uma coisa estranha: que estranho. A Lilica, a nossa gata, tem costume de sempre ficar lá embaixo olhando pra ele ao descer. Que ela sempre fica lá esperando um cafunézinho dele. Dessa vez ela não estava olhando pra ele, dessa vez ela estava fixada, olhando para a parede. Em outro ponto. Ela estava virada olhando para a parede. Eu falei: então ela viu alguma coisa. Então o que aconteceu? O Espírito Santo me disse, me deu o discernimento.
A seta que estava na bolsa, preparada para mim, meu marido recebeu a seta. Era para eu ter caído da escada. Digo para vocês por quê. Porque quando eu saí neste mesmo dia, ele subiu, eu fiz os curativos nele, limpei o machucado, ele mexeu com o pé e o pé deu para ele pisar, deu para ele, não tá doendo, foi só um momento de dor assim, mas não tá doendo. Não quebrou nada, não torceu nada, não se machucou a ponto de precisar, só Deus mesmo, porque ele poderia ter desmaiado e eu não teria ouvido. Poderia ter acontecido algo pior com ele e eu não saberia. Só Deus para levar e guardar a vida dele. Então, ali, nós vimos a fidelidade de Deus. O que aconteceu? Aconteceu o quê? A seta que estava na minha bolsa foi para ele, direcionada para ele. E sim, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. E aí, era para eu ter caído da escada. Tanto que, quando eu desci, no mesmo dia que ele caiu, ele mesmo se recuperado, foi trabalhar. Quando voltou do trabalho, disse, amanhã eu não vou, eu vou no hospital para ver o meu pé, porque está muito inchado. Foi no hospital hoje, glória a Deus, está tudo bem. Fez até um exame da cabeça, porque estava com um pouquinho de dor de cabeça, está tudo ótimo. Glória a Deus, tudo certinho. Quando eu saí para ir às consultas e fazer os exames que eu tinha que fazer ontem, aconteceu o quê? Eu estava descendo as escadas orando. E ao descer as escadas orando, a minha jaqueta enganchou na pazinha que estava, aquelas pazinhas que tem um cabo comprido, eu estava na escada. E quando eu desci, o Espírito Santo me travou e falou, olha para trás. Quando eu olhei para falar, você está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Ali era mais um laço para mim. Então a seta maligna que estava destinada para mim, que se tivesse vindo para mim, eu talvez tivesse quebrado alguma coisa, porque eu sou gordinha. Meu marido é magrinho. Deus sabe de todas as coisas. Ele é fiel, mesmo quando tudo desmorona. Deus guardou, Deus livrou. E não foi sorte, foi a misericórdia de Deus. Quando ele olhou para a escada, ele falou, eu realmente não sei como, mas eu sei que foi Deus. Porque poderia ter acontecido algo pior. E verdadeiramente é. Então Deus cuida de mim e de você. Nos mínimos detalhes. Número 3, a esperança se renova quando você muda o foco do problema para o caráter de Deus. Jeremias tirou os olhos da ruína à sua volta e focou no que sabia sobre Deus. No versículo 23, ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele não negou a dor. Não é questão de você fechar aquela senhora que falou que quando nós falamos, então quer dizer que eu não posso falar que eu estou com dor. Não, não é isso. É não negar a dor que você está sentindo, mas profetizar. Eu já repreendi e já tomei posse da minha cura em nome de Jesus. Eu vou então negar o problema que eu estou tendo? Não, não é isso. É você já profetizar a resolução deste problema em nome de Jesus. É dizer, eu não posso, mas o meu Deus pode. A minha mãe, ela foi ao médico, teve uma trombose no olho esquerdo. Foi ao médico, a médica disse, vou passar nos tratamentos, a gente vai fazer os tratamentos assim, assim, assim. Mas eu não garanto a senhora que a senhora vai recuperar a sua visão 100%. Tá? Talvez um pouquinho a senhora vai, isso, assim, assado, ou a senhora fica cega de vez e vai ter que arrancar o olho.
E então a minha mãe olhou para a médica e falou assim: eu compreendo, eu entendo, a senhora estudou, a senhora é médica. Mas acima da senhora existe um Deus que é o médico dos médicos e eu creio nele. É isso. É exatamente isso aqui, ó. É trazer à memória quem é Deus. Tira o foco do problema e traz a memória. Ele não negou a dor, mas decidiu lembrar do Deus que é imutável, o Deus que não muda. A aplicação na prática, em vez de repetir só isso não vai mudar, isso não vai mudar, isso não tem jeito, ai, isso não tem jeito, ai, isso não vai dar certo, ai, isso não adianta, isso não... Em vez de ficar repetindo isso, comece a lembrar: Deus já me sustentou antes, continuará me sustentando. Deus já me deu estratégia antes, vai me dar novas estratégias. Deus ainda está presente, Ele é como o guarda de Israel. Não dorme, não tosqueneja, não pestaneja, o guarda de Israel. A dor não anulou o amor dele. Pelo contrário, foi pelo amor dele por nós que ele suportou aquela dor. Quando pagou o alto preço por nossas vidas. O que você pode fazer hoje ainda e amanhã, no dia de amanhã? Comece anotando 3 coisas que Deus já fez por você. Traga a memória, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me lembra de 3 coisinhas. Vou garantir para vocês, ele vai lembrar muito mais, tá? Me lembra de 3 coisinhas que o Senhor Jesus já fez por mim. Escolha um versículo que reacende sua fé e gruda ele na sua cabeça, cola ele na sua parede, escreve ele. Eu gosto muito de um versículo de Jeremias 29, versículo 11, que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. E Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, que são pensamentos de paz, de vida. E também tem, obrigada Espírito Santo, porque me soprastes. Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: vejam, eu vim ler para vocês. Ora, em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu amo esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. E eu procuro sempre trazê-lo à minha memória. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Também comece o dia lembrando da fidelidade dele, mesmo sem sentir nada. Lembre-se, eu respiro, eu estou vivo, pela graça, favor e misericórdia do Senhor. Como reacender a esperança quando tudo parece escuro? Vamos aprender? Número 1, ouça a palavra com frequência, porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando a alma está fraca, a audição espiritual pode reanimá-la. Ouça pregações, louvores bíblicos, devocionais. Muitas vezes
Você não precisa de uma nova emoção. Sabe aquele negócio de você ficar querendo sentir emoções? Não é assim sempre, não. Só precisa ouvir a verdade certa. E essa verdade certa vem da palavra do Senhor. Número 2, relembre o que Deus já fez por você. Olha aí, é quando você pode visitar o passado. Para o quê? Para você relembrar o que Deus já fez por você. Não você se lembrar das coisas que você fez quando não conhecia Deus, não. Aí é fazer como a mulher de Ló. Em Jeremias, Jeremias diz isso lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias fez isso lá em Lamentações, dizendo: quero trazer a memória. Então, escreva, traga a sua memória. Se for possível, se você tiver, releia diários antigos. Fale com alguém que já viu você sendo sustentada. Isso fortalece a fé real, não a teórica. Como reacender mais uma vez a esperança? Número 3. Aqui nós lemos o número 1, número 2, vamos por 3. Se alimente espiritualmente, mesmo sem fome. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Leia a Bíblia mesmo sem vontade. Alimente o espírito com pequenas porções diárias. Aos poucos, a fome espiritual volta. Número 5. Cerque-se de vozes que levantam, não que afundam. Aquelas pessoas negativas, corre delas. Ai, que não vai dar certo. Ai, não faz isso não, não vai dar certo não. Foge dessas pessoas. Foge, vai a léguas dessas pessoas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Foge dessas pessoas negativas. A minha mãe, ela vem com as palavrinhas às vezes para mim, que eu falo para ela: pode parar. Não. Você é positiva. Deus te fez positivo. Deus é positivo. Deus não combina com negatividade, não. Vambora, liga a positividade aí. Gente. A gente tem que vigiar até com os nossos pais. Ouça pessoas cheias de fé. Afaste-se temporariamente, se preciso, de quem só toca no negativo, só foca no negativo. Já falei pra minha sogra ficava falando um monte de coisa negativa. Eu falei pra ela: pode parar com isso. Pode parar com isso. Quando você começa a falar, vai acontecer. Você para com isso. Presta atenção, hein? Presta atenção. Positivo. Deus é positivo. Então, a gente não pode. A gente tem que. Não me permite também, não. Essas pessoas que começam a falar com ele: não, para com isso. Interrompe mesmo. Nem termine de ouvir. As pessoas só focam no negativo. Isso é ruim, até para nós. E quando a gente está fraco, é pior ainda. Isso vai renovar o ambiente da sua mente. Vamos orar em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração. Se for possível, a outra na sua mente. Vamos repetir essas palavras. Repita-as comigo em nome de Jesus em forma de oração. Deus, tem dias em que eu não sinto mais esperança. Tudo parece escuro. Eu não vejo saída. Mas hoje eu escolho lembrar: o Senhor continua sendo bom. Tua misericórdia me sustentou até aqui
Ajuda-me a reacender a fé, mesmo que devagar. Renova em mim a esperança que se perdeu. Dê a mim a mente de Cristo. Alinha o meu coração ao teu, Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos fazer a declaração para o mês de agosto. Repita comigo. Eu entrego meus sonhos ao Senhor e confio que Ele está abrindo portas, alinhando caminhos e realizando o impossível em minha vida. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove. Em nome de Jesus. Amém e amém.